Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 28 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Atenção, atenção nestas imagens. Pedestres sendo assaltados, atacados em ruas de Porto Alegre. O Guilherme Roquette tem os destaques de hoje, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente está aqui na rua Arthur Rocha, zona nobre de Porto Alegre, aonde tem um carro, ocupantes dele que estão tocando terror no pessoal que mora por aqui. E é justamente isso que a gente vai contar hoje no SBT Rio Grande, André. Obrigado, até já. Obrigado, Guilherme. Já o Lucas Abate tem informações, detalhes de como funcionava o golpe do intermediário. Bom dia, Lucas Abate. E o que não falta, André, é gente espertinha. Tem o ladrão lá que o Guilherme Roquette vai trazer a informação e tem golpista, que no fundo também é um tipo de ladrão. Golpe do intermediador, André. É difícil de falar, é difícil de explicar, mas a gente vai contar tudo para vocês. E principalmente, dicas para não cair nesse golpe é daqui a pouco. Até já, obrigado, Lucas. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Olha só, em seguida a gente vai falar sobre aquele advogado, falso advogado, né? Tá aí a imagem dele. Nós mostramos ontem, porque ele está sendo procurado pela polícia de Gravataí, na região metropolitana. Olha só o que tem de novidade. A nossa equipe descobriu que ele também aplicou outros tipos de golpes. E ele andou até por Porto Alegre. Atenção, proprietários de estabelecimentos comerciais, cuidado, restaurantes também. Vamos ficar de olho, em seguida a gente vai trazer as informações. Agora, 11 horas e 28 minutos. Agora eu tenho um recado de uma marca que com certeza todo mundo ama, o Boticário. E o Bote me pediu para contar que, além de revender os produtos mais amados, você pode garantir uma renda extra. Tornando-se revendedor do Boticário, você vai vender produtos com muita procura, alto padrão de qualidade e com giro rápido de venda, como a linha Quasar, Nativa Spa e Malbec. Este Malbec, que fragrância, esse é o meu favorito. E muito mais, são produtos muito incríveis. Bom demais, não é verdade? O Boticário tem uma super estrutura para apoiar todo o time de revendedores com aplicativo, loja exclusiva para você comprar e levar os produtos na hora, promoções e mais um monte de vantagens. Então, abra a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code na tela e cadastre-se. Ou entre no site revenda.boticario.com.br e siga passo a passo. É muito simples. Tá esperando o quê? Cadastre-se hoje mesmo. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora o assunto é Libertadores da América. E para isso a gente já chama aqui no estúdio Jeremias Werneck. O empate não foi ruim para o Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Não é verdade? Bom dia, Jeremias Werneck. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Mas o Hulk, Glauco, quando ele perdeu o pênalti, eu vi o meu café indo embora, Glauco Paza. A nossa aposta, o Hulk perdeu a grande chance do jogo, Glauco. Bola na... Acontece, cobrança de pênalti, a gente sabe que acontece isso. Agora, o nosso chefe, que é palmeirense roxo... Não, melhor, palmeirense verde, morreu, mas passa bem. O Hulk deve ter ficado verde, de raiva, né? Segundo pênalti que o Hulk perde no Galo, mais uma oportunidade de ouro. Terminou 0-0 em São Paulo. Foi bom para o Palmeiras porque teve o pênalti e agora o Palmeiras, em Minas Gerais, na próxima semana, consegue chegar à final se empatar por 1-1. Sabe o que parece, ô Jeremias? Um jogou para não perder e o outro jogou para não ganhar. Pois e assim eles ficaram. Pois é. E aí a gente vai entrar numa discussão, daqui a pouco a gente vai falar mais. Será que não é muito pouco para o Palmeiras? Para o Galo? Finalzinho do jogo, o Galo também parecia satisfeito com o 0-0, né? Não era aquele galo de briga, né? Não. Longe disso. Nossa. Era um galinho, sabe aquele galinho? O Glauco Paza diria num texto dele sobre o jogo que Galo e Palmeiras guardaram as emoções para terça-feira. Olha que coisa linda. E terça-feira vai ser ao vivo exclusivo aqui no SBT de novo, né? E ninguém vai cozinhar o galo. Segundo assunto que a gente tem para falar aqui rapidinho é sobre o Daniel Alves. E aí, novela, né? E aí, torcedor colorado,
Que publicação, hein? Você quer o Daniel Alves no Inter ou não? Que publicação ele fez ontem, hein? Ele fez uma publicação, Glauco, pra botar mais gasolina na fogueira, né? Olha ali. Atiçar, né? É. E aí ele vai lá, faz uma mensagem. Eu não entendi. Ele saiu em Porto Alegre e citou Rio de Janeiro. E aí no final, mas como diria o grande Chapolin Colorado, sigam-me os bons. Eu não entendi direito. Bom, se o Glauco não entendeu, e o Glauco consegue sacadas incríveis, o que dirá eu, então? Mas vamos tentar desvendar isso aí. Ó. E vamos descobrir se o Colorado quer ou não o Daniel Alves no Inter. É, o torcedor, né? É, claro. Torcedor do Inter. O Colorado tá nessa. Quero, não quero. Quero, não quero. Direção do Inter diz: não quero, não quero. Então, a nossa pergunta é: você, Colorado, quer o Daniel Alves? Topa o Daniel Alves no Inter? Isso é um assunto que rende, hein? O programa vai até que horas hoje, André? Sim, ó, se depender desse assunto, vai longe, viu? Porque pra mim, aquela frase, sigam-me os bons, ali que deve estar, assim, a mensagem subliminar, viu? E do nada, Glauco, ele citar o Chapolin Colorado. Ah, isso tá dando uma polvorosa, rapaz do céu. É a saúde financeira e a qualidade do time, um contra o outro, né? Tirar do nada o Chapolin Colorado. Do nada? É, mas não tem nenhuma conexão, né? Mas sabe-se lá, quem sabe? Quem sabe? Daqui a pouco, Jeremias volta junto com Glauco Pazza. E aí, Glauco Pazza, direto da redação. Glauco, a gente nem tinha se cumprimentado ainda, né, Glauco? Bom dia, Glauco. Falamos em Galo, como é que tá, Galo velho? E aí, Galo velho, que tal? Fica comigo e atenção, coloca aí a sirene, atenção para esta notícia. Cuidado, viu? Tem que ter muito cuidado pelas ruas de Porto Alegre. Atenção para esta imagem. A Polícia Civil investiga uma série de roubos nos bairros Montserrat e Bela Vista, na capital gaúcha. Esse modo de operação é o seguinte: olha a violência. Para o carro, desce uma pessoa de dentro do carro e vai por cima das vítimas. O Guilherme Roquette tem todos os detalhes deste crime que vem chamando a atenção e principalmente assustando as pessoas. Não é mesmo, Guilherme Roquette? Conta pra gente em detalhes. Pois é, André, olha só, é o ladrão do Logan branco, dá pra dizer assim, né, André? E tá muito difícil da gente poder entender, o pessoal aqui acenando pra gente, tá saindo da obra no prédio aqui do lado. Mas o que tá acontecendo aqui na região da rua Arthur Rocha, André? Até deixa eu só ajustar meu fone aqui. Um grupo, né, pelo menos 2 pessoas, em um automóvel Renault Logan branco, tem tocado terror nos moradores aqui da região da rua Arthur Rocha. E tudo isso tá sendo gravado pelas câmeras de segurança que são justamente aqui da região. Exatamente, com muita violência. Enquanto, de repente, vocês ilustram aí, a gente vai tirar aqui a câmera do tripé justamente para se posicionar um pouquinho melhor. Certo. E eu vou mostrando aqui alguns detalhes aí para vocês. Vai se então, posicionando, segura com as então. imagens aí, a gente já se ajusta aqui. Tá certo, para quem está chegando agora, 11 horas e 36 minutos, Glauco Pazza, temos aí as informações, as imagens que assustam. Nestes 2 casos, 2 mulheres que estavam paradas, estavam na rua e elas foram atacadas pelos criminosos. Isso vem acontecendo em 2 bairros, Montserrat e Bela Vista. Olha o momento que eles vão por cima, as duas bateram. No pescoço, né? Não, e as duas bateram com a cabeça. Esta de branco, ele conseguiu retirar a bolsa. Essa senhora que aparece na imagem, né, ela bate com a cabeça, mas eles não chegam a levar a bolsa. Não Leva sei o celular. Eles levam o celular dela. Isso. E ele vê que ela se aproxima do carro, me deu a sensação como se estão esperando o aplicativo. Né? Exatamente. Como se estivesse esperando o aplicativo. Nos 2 casos, elas estão aguardando algo. E aí, então, eles fazem isso. Para o carro, desce um com violência, derruba. Olha a batida de cabeça que essa senhora levou, meu Deus do céu. Isso está acontecendo, gente, aqui em Porto Alegre, durante a luz do dia, como as imagens estão mostrando. Nesse caso aí, era um dia de chuva, mas a mesma maneira. Eu só não consegui identificar ainda se o homem que desce do carro é o mesmo. Vocês me ajudem a tentar identificar se é a mesma pessoa. Olha essa senhora, aquela que, naquele caso ali do dia da chuva, ela bate a cabeça desesperada e alguém joga algo de cima que meio que afugenta o criminoso, né? A gente não conseguiu observar o que eles jogam, não nessa imagem, na outra, no dia de chuva, como se jogasse um objeto. Tá ali, ela parada, de repente, ó, vai por cima, mas derruba com uma violência, gente. Puxa, arranca a bolsa, né? E se vai embora. E aí, nesse caso, a mesma coisa. Aquele outro caso ali, como se estivesse esperando o aplicativo. Olha só, avança no pescoço, que é pra derrubar. É pra derrubar, gente. E aí, ó, puxa, alguém joga, parece que é um ovo.
Parece que joga um ovo lá de cima, que estoura no chão algo, mas ele consegue fugir e leva a bolsa dessa mulher. A gente volta ao contato com o Guilherme Roquette, que vai explicar pra gente, vai mostrar o local, porque nós temos já algumas informações a respeito desse grupo. Inicialmente, parece que é o mesmo grupo que está atacando. A sensação que eu tenho, olhando aqui, apesar da roupa ser diferente, que é a mesma pessoa, nos dois casos, que desce do carro e ataca as vítimas, Guilherme. Exatamente, André. Tudo isso está acontecendo aqui na região do bairro Auxiliadora. É justamente uma região com muita câmera, muito carro pela rua, muita gente passando, gente indo no supermercado. Eu vou descer um pouquinho a rua aqui, até para esse lado de baixo, André, porque normalmente as pessoas não conhecem muito sobre carro, mas assim, ó, dá para dizer que o automóvel que estaria cometendo esses assaltos é semelhante a esse branco que está estacionado. Não é esse, tá, André? Mas é semelhante a esse. Quem não está acostumado com carro, para ficar alerta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Está acostumado aqui na região? Já viu algum assalto, alguma coisa? Não, pra mim é tranquilo. Eu faço serviço, presto serviço todo dia aqui. Por enquanto não teve nada. Não teve nada. Certo. Tem mais um rapaz aqui atrás. Deixa eu perguntar pro senhor aqui também. Como é que tá a situação aqui na rua? Vocês estão com algum receio de assalto, alguma coisa aqui pela região? A gente tem visto alguma coisa aí? Só de carro. Só de roubo de carro? Só de carro. O pessoal tem... Como é que é? Assim, eles chegam, encostam, abordam? Chega, encosta e aborda os outros. Tem horário para isso acontecer ou vai todo dia? Só depois das 5h30, 6, 7 horas. Então, André, a gente já viu aí que tem até horário. Muito obrigado. André, o que está acontecendo, o que está sendo flagrado aí nas imagens? É justamente aqui nessa região da rua Arthur Rocha, eu vou chegar mais um pouco ali na esquina com a Anita Garibaldi, porque as pessoas estão saindo de casa, estão com o telefone na mão, estão com o Uber, né? Aí pega, chamando um aplicativo, pega o telefone e fica com ele na mão. E aí é justamente nesse momento que a gente está mais distraído, é que as pessoas acabam ficando vulneráveis com toda essa situação. E tem alguns moradores, inclusive, né? Não sei se a gente já tem aí no ponto, mas aí vocês me avisam se as entrevistas que a gente gravou e gerou já estão aí prontas, que ainda não, então daqui a pouquinho mais a gente vai mostrar o que dizem os moradores. Eles dizem que até a situação é relativamente tranquila perto de outros bairros, mas nunca eles saem sem nenhum tipo de cuidado, sempre cuidando carteira, cuidando celular, na hora de sair com o cachorro. Então é assim, é algo que tem que estar sempre alerta, sempre cuidando. Eu estou exatamente aqui na esquina, ó, da Anita Garibaldi com a rua Arthur Rocha. Vamos ver se esse casal aqui conversa com a gente. Bom dia. A gente está fazendo uma reportagem, conversando com as pessoas sobre a questão de assaltos aqui na região da Arthur Rocha, com a Anita Garibaldi. Como é que vocês se sentem assim, caminhando? Tá tranquilo ou precisa ficar alerta? Eu vou conversar com o senhor primeiro. Tá. Por enquanto, tem uma certa tranquilidade, né? Desculpa, a máscara caiu. O nariz é grande. Não, isso é relativo, tá? A gente tem um cuidado sempre. É uma região boa aqui. Tá. Mas já sempre com algum cuidado aqui. Sempre com algum cuidado. Sim, minha filha, a gente toma bastante cuidado. Eu tenho medo de sair certos horários, né? Mas estão sabendo dos ataques, Guilherme? Tem acontecido assalto em prédio, principalmente, né? Vocês estão sabendo desses ataques? A gente tem umas imagens de um carro branco, é um Renault Logan branco, que passa as pessoas, os ocupantes descem do carro e eles acabam abordando as pessoas, levando celular, bolsa. Já sim. Tá sabendo? Já, sim. E aí fica de olho quando passa algum carro assim? Eu fico sempre alerta. Sempre alerta? Com certeza. Hoje, e não é só o bairro, qualquer região de Porto Alegre, do Brasil. O Brasil. Nós estamos vivendo numa guerra. Muito obrigado para vocês. Bom passeio para vocês. Guilherme. André, então assim, esse é o relato aqui da região. Tá certo. Agora a gente vai conversar com a delegada Andréa Magno, que está investigando, né? Que tem outras informações sobre este caso aí. Delegada, a senhora me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, escuto sim. Bom dia a todos. Delegada, a gente, primeiro assim, o que se sabe já desta quadrilha? É a mesma quadrilha, quer dizer, é uma quadrilha, pelo que se mostra ali, ao menos 2 pessoas. Quantos casos já tem na região e eles atuam ali, Monserrat, Bela Vista, ou tem outras regiões de Porto Alegre também? Então, nós temos 4 ocorrências registradas com um modo de atuação semelhante, né? Estamos investigando. Num primeiro momento, são fatos semelhantes, né? Tudo indica que são as mesmas pessoas. No primeiro momento, são 2 indivíduos, né? A investigação ainda está em andamento, mas no primeiro momento são, sim, 2 indivíduos. No primeiro momento, são, sim, os mesmos indivíduos.
Então, a Polícia Civil já está investigando esses fatos. Sim. Já temos conhecimento e estamos tomando as medidas de polícia judiciária. Pedimos, então, que se outras pessoas foram vítimas, que procurem a Polícia Civil e registrem a ocorrência policial para que nós possamos, então, tomar todas as medidas cabíveis. Agora, delegada, para quem está chegando agora, 11h43, estamos conversando com a delegada Andrea Magno sobre a atuação de criminosos aqui em Porto Alegre, principalmente nos bairros Montserrat, Bela Vista, aquela região. A pergunta que a gente faz para a senhora, o modo de atuação deles é muito violento. A gente percebe nessas duas imagens que nós temos as senhoras durante o dia sendo atacadas. Num caso, levam a bolsa dela. Neste caso aí que a gente está mostrando que era num dia de chuva. No outro, eles levam o telefone celular. Mas o que a gente também gostaria de saber, eles vêm atuando desde quando? E é só nessa região, delegada? A senhora já tem alguma informação? Só mulheres as vítimas, né? Então, nós só temos notícias, né? A 8ª Delegacia de Polícia, então, trabalha com fatos ocorridos nesses bairros que vocês noticiaram. Então, no primeiro momento, esses fatos ocorreram nesses bairros, o que não quer dizer que não podem ter fatos ocorridos em outras regiões da cidade, né? Uhum. E apesar da violência, então, noticiada, não existem relatos em que essas abordagens tenham ocorrido com a utilização ou com o emprego de arma de fogo ou com o emprego de arma branca, apesar, então, da violência empregada, né? E muita violência, tanto é que nos dois casos elas caem, essa senhora ali que foi atacada num dia de sol, ela bate com a cabeça no chão, essa outra senhora também, olha a violência com que ela é derrubada, e aí neste caso sim arranca a bolsa dela, né? Bom, para quem está chegando agora, estamos mostrando esses dois casos, dois flagrantes de um ataque, pode-se dizer assim. Estamos conversando também com a delegada Andrea Magno, que está atrás, né, acompanhando esta investigação. Se a senhora tiver e me permitir, delegada, a gente volta até o local, está o colega Guilherme Roquete mostrando para as pessoas e ouvindo algumas pessoas que estão lá, né, Guilherme? Exatamente. Bom dia mais uma vez, André, e bom dia, delegada. Só queria fazer uma delegada ressalva aqui, que, se me permite, claro, né? Claro. Que essas imagens, elas não foram cedidas pela Polícia Civil, né? Nem liberadas pela Polícia Civil. Certo. A imprensa, enfim, que conseguiu essas imagens, né? Só para deixar muito claro isso. Tá. E até para evitar qualquer tipo de problema. E assim, que apesar de toda essa violência, né? Que realmente ela é empregada, não existe um emprego de arma de fogo, que a população tome as devidas cautelas, né? Têm que ser exercidas, mas que a Polícia Civil já está, sim, tomando todas as medidas possíveis para identificar essas pessoas e tomar, sim, todas as medidas possíveis de polícia judiciária para esclarecer logo esses fatos e tomar as providências que são cabíveis. Por isso é importante a gente mostrando essas imagens também, delegada, que é estimular outras pessoas que de repente viveram situações assim, né? E a partir do momento em que vê essas imagens, que vê o próprio carro, o modo de atuação dessas pessoas, inclusive procurem a polícia para colaborar com a investigação. Rapidamente a gente vai até o bairro Montserrat, em seguida voltamos, se a senhora permite, voltamos a conversar com a senhora. Diga lá, Guilherme. Pois é, André, o que eu quero te contar? Mais uma história aqui de furto. Agora, furto no estabelecimento comercial na loja do Alex. Chega um pouquinho mais para cá, Alex. Como é que foi esse caso aqui? O cidadão chegou e levou um celular aqui de dentro? Pois é, então, nós atendemos ele como um cliente. Ele chegou se dizendo um cliente. Ele falava até castelhano, tá? Dizem que ele já é conhecido aqui na região, não tenho certeza. Pedindo produtos, né? Aquela enganação toda. E nisso nós demos falta de um celular. E ele saiu correndo pelo Arthur Rocha. Nisso, eu, numa atitude até que eu não recomendo, fui atrás e consegui pegar o celular. Não recomendo, mas, enfim, diz que esse senhor anda volta e meia pela região aqui do Bela Vista e tal, assaltando estabelecimentos. Qual que é mais ou menos a característica dele para os teus vizinhos aqui já ficarem atentos? Pois é um senhor, ele fala espanhol, senhor castelhano, ele tem cabelo grisalho, meio careca. Não se veste fora do padrão aqui da região e realmente ele chega, ele consegue persuadir a pessoa, sabe? Assim, ele
Até me veio agora a característica física dele, me chamou a atenção que ele não tem dentes. Sim. Alex, André, a gente vai voltar contigo aí no estúdio, eu vou conversar mais um pouco aqui com o Alex, André, porque a gente estava na esquina ali, ele nos abordou para nos contar essa história, eu vou ver se ele tem também imagens, de repente, se ele tiver imagens aqui na loja, a gente vai verificar agora, eu não fiz essa pergunta ainda para ele, mas segura aí no estúdio que de repente a gente conversa mais tarde aqui já com alguma novidade aí. Muito bem, e enquanto isso nós estamos nesse assunto aí, Sabemos que não é, obviamente, não é só Porto Alegre e não é só no bairro Montserrat, é por todos os locais. Mostramos esses 2 ataques que nós tivemos acesso a essas imagens. Quem puder deve colaborar com a delegada Andrea Magno, com quem a gente está conversando agora, que está à frente dessa investigação. O colega mostrou, o Guilherme Roquete, um estabelecimento comercial da região que também foi atacado. Não sabemos se é a mesma pessoa ou não, mas é um problema social que vivemos, assim como os golpes que nós temos por aí. Inclusive a Polícia Civil, né, tem um aplicativo com diversos tipos de golpes. Em seguida, vamos mostrar mais um tipo de golpe. Tem o golpe do intermediário, nós vamos explicar em seguida. E também vamos mostrar, temos novidades do caso daquele falso advogado. Tá aí a imagem dele, porque ele andou aplicando, roubando celulares lá em Gravataí e teve atuação também em restaurante aqui em Porto Alegre. Em seguida, a gente vai explicar o que ele andou fazendo pela capital gaúcha. Agora, a delegada Andrea Magno, voltando ao caso do bairro Montserrat e também ali do Bela Vista, nós tivemos o relato desse jovem ali da loja de bebidas sobre a atuação de um homem com sotaque, não sabemos se é real ou não, com sotaque espanhol. A senhora tem alguma outra informação na região de ataques como esse tipo que vem acontecendo? Até se essa mesma pessoa com sotaque espanhol poderia ser os mesmos desse carro que ataca mulheres? O que a senhora tem de informações a respeito disso? Então, no primeiro momento, esse relato, né, que vocês entrevistaram agora dessa pessoa com esse sotaque espanhol, não seria a mesma pessoa dessa outra situação que vocês trouxeram agora, desse outro veículo branco, né? Então, nós não temos notícia que seriam as mesmas pessoas, né? Seriam situações diferentes no primeiro momento. Mas então eu volto a dizer, né, que as pessoas, as vítimas, procurem a Polícia Civil, não deixem de registrar a ocorrência, não deixem de vir até a delegacia ou de registrar através da delegacia online, porque é muito importante que as pessoas noticiem o fato para que a Polícia Civil, imediatamente, para que a Polícia Civil adote todas as providências de polícia judiciária para que esclareça o fato da forma mais rápida possível, né? Se tiverem mais vítimas, então, assistindo essa reportagem ou através de outros meios de comunicação, que tomem conhecimento desse fato, que procurem imediatamente, então, qualquer delegacia para noticiar esse fato, para que a gente adote, então, as providências o mais rápido possível. Bom, eu acho informações importantes, até mesmo porque eu acho que a gente, né, mostrando, delegado, essas imagens, algumas pessoas podem ter visto, podem reconhecer, né? Inclusive já pode na sua região ter algum carro semelhante, parecido. Daqui a pouco eles mudam de carro, também a gente não sabe como é que eles vêm operando, né? Não sei se a senhora tem essa informação, se é só esse carro branco ou em alguma outra situação eles já têm um outro carro em uso, não sabemos, mas como disse a delegada Andrea, é importante que as pessoas procurem qualquer delegacia de polícia para fazer essa denúncia, porque é justamente através da denúncia, né, delegada, que a polícia consegue seguir a atuação. Exatamente. Tá certo. Mais alguma colocação, delegada, a respeito deste caso? Não, acho que era isso. Agradeço mais uma vez o trabalho da imprensa, né? Que sempre tem se colocado à disposição e sempre colabora, então, com o trabalho da Polícia Civil. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, delegada Andrea Magno, pelas informações. E a partir do momento que o colega Guilherme Roquete, atenção, gente, 11h52 agora. O SBT está mostrando aqui casos, né, de pessoas, de vítimas de, né, chamados pequenos assaltos, que para quem é vítima não é nada de pequeno. Só pelo ataque, né, só pela agressividade, isso, olha, é terrível. E muitas pessoas estão procurando o colega Guilherme porque são vítimas de ataques, né?
nessas regiões que nós estamos hoje, no caso, bairro Bela Vista, Montserrat, mais para a zona norte de Porto Alegre. Nós estamos mostrando essas imagens que nós tivemos acesso de recentes ataques a 2 mulheres, e é isso que a gente ainda não tem esta confirmação, se o modo de atuação dos criminosos é justamente a vítima, as mulheres, mas nesses 2 casos, com muita violência, não usam armas, mas usam da violência, usam da surpresa para atacar as vítimas. E o Guilherme Roquette está lá nesta região e traz outro relato de pessoas que foram vítimas aí de assaltos aqui em Porto Alegre, não é, Guilherme? Sim, mais um, André. E assim, daqui a pouco a gente vai fazer uma fila aqui. Há um balcão Mas aí. É bom que a gente venha para mostrar. Não, é muito sério. E aqui, ó, a Monique tá aqui com a gente. Ela teve o celular roubado. Como é que foi, Monique, tua história? Foi às 7 horas da noite. Eu saí preparada de ônibus aqui na Anitta Garibaldi. E 2 pessoas de moto vinham assaltando desde lá de cima as paradas da Anitta todas, fizeram arrastão. E na minha parada roubaram o meu celular e o de uma pessoa também com uma arma na minha cabeça. Eles vinham em algum carro? Como é que foram? Foi numa moto, o de trás já tava com a arma, ele veio botar a arma na minha cabeça e disse que se eu não passasse o celular ele ia atirar a qualquer momento. Quando é que foi, Monique? Quando? Faz 2 meses atrás. Então, André, 2 meses atrás, não é de hoje que isso está acontecendo aqui. Tu já conseguiu recuperar o telefone, registrou ocorrência? Como é que foi? Registrei a ocorrência, mas não consegui recuperar o celular porque o assalto foi muito rápido, em questão de 5 minutos já não funcionava mais nada. E agora, fica um receio de continuar trabalhando, continuar vindo pra cá? Sim, todo mundo que trabalha e mora aqui por perto, né, tem receio porque Arthur Rocha é muito complicado e a Anitta Garibaldi de noite também. Eles se aproveitam porque é escuro, né, embora tenha movimento na rua. Perfeito, Monique, muito obrigado. Tomara que não se repita mais agora. Então, André, o relato é esse. Vou te contextualizar onde é que eu tô agora aqui, ó. Aqui é a Anitta Garibaldi. Esses carros que estão vindo, eles estão subindo a Anitta Garibaldi. E esse aqui é o cruzamento com a rua Arthur Rocha, onde vai dobrar essa caminhonete branca agora ali. É justamente na Arthur Rocha, essa rua que passa aqui atrás de mim, que acontece mais os assaltos e onde aconteceram esses 2 aí do Logan branco. Agora, André, pelo visto não é só na Arthur Rocha, é na Anitta e nas outras todas no entorno aqui. É um bairro... E é um bairro nobre aqui em Porto Alegre, é um bairro com muito prédio, com câmera, muito comércio. Aqui, por exemplo, é o comércio de vinho importado. Então, assim, é uma região muito nobre. E um detalhe, André, eu estava falando antes com o Alex, naquele intervalo que a gente estava conversando, ele vai tentar buscar essas câmeras, as imagens ali do ladrão que levou o celular e vai passar pra gente. Se não chegar hoje, amanhã a gente mostra aqui no SBT Rio Grande. Agora, o importante saber também como é que é a circulação da própria segurança da própria polícia. E por que eu falo isso, né, Glauco? Porque nós sabemos que a polícia planeja, né, toda a circulação pela cidade, toda a segurança diurna, noturna, de acordo também, né, com as denúncias que chegam, com os boletins de ocorrência. Por isso a importância de se fazer o registro de ocorrência. Eu não sei se tu tem circulado pela região ali, Glauco, se tu tem visto, né, a segurança circulando, tanto guarda municipal, própria brigada militar, mas isso é uma necessidade que todos nós temos, né? As cidades hoje, de um modo geral, querem mais segurança, querem mais viaturas circulando. Sabemos da dificuldade, sabemos que não é simples assim, mas é uma segurança importante e necessária nos dias de hoje, Glauco. Sabe como eu vejo que está a segurança naquela região ali, André? No grupo de vizinhos. Tá? E isso significa o quê? Que eles se protegem. É a maneira que eles encontraram. Olha, está acontecendo de um Logan branco passar. Está acontecendo de um senhor vestido de tal forma que está roubando celulares. E assim um vai avisando o outro e as coisas acontecem com uma forma de prevenção. Mas poderia ter, sim, policiamento. Aliás, não é privilégio dessa região aí. Porto Alegre poderia ter um pouco mais de atenção. Não vai uma crítica direta, mas é uma constatação. São muitos casos. Se o Guilherme ficar aí, ele não sai daí hoje de tanta reclamação que ele vai ouvir. Bom, e daqui a pouco o Guilherme volta com informações a respeito, né, dessa região, bairro Montserrat, bairro Bela Vista, estas imagens que a gente se assusta pela violência, né, pelo risco. Isso em horário, isso é de dia, gente, não é de noite, quer dizer, a qualquer horário. E o modo deles operarem, né, o modus de atuação deles é muito rápido. Eu quero calcular um destes casos aí, porque me parece assim que a questão de segundos é impressionante. Impressionante a rapidez. Eu vou até calcular, a próxima imagem eu vou tentar calcular para a gente ter uma ideia. Ó,
Ó, soltei o cronômetro, tá contando. Ele vai, ele desce, ele ataca, ele derruba a mulher, ele arranca a bolsa, ela tenta se defender também. É o momento que ele consegue arrancar e vai pro carro. Isso dá uns 10, 12 segundos. Mas esse aí ainda demorou mais, né? Porque exatamente. Ela segurou ali. Exatamente. Ó, esse aí é caso aí, ó. rápido. Esse é muito mais rápido. Também, olha a batida que essa senhora deu com a cabeça na calçada. Ele entra, ó, gente, 7 segundos. Em 7 segundos o carro para, ele desce, ele ataca, pega a bolsa. No caso dela foi o celular, né? Ela caiu em cima da bolsa, mas ele pegou o celular que caiu nos pés dela, entra no carro e vai embora. 7 segundos. 7. E aí eles vão fazendo isso. Como disse aquela jovem que o Guilherme entrevistou, eles vão fazendo arrastão. Porque de 7, rapidinho, de 7 segundos aqui, Posso te fazer 10 uma pergunta, segundos André? ali e por aí vai. Posso Diga. te perguntar uma coisa? Quem é que compra esses celulares, hein? Ah, pois é. E sempre, olha, tu vê, em alguns casos como esse, o celular foi a primeira coisa que eles pegaram. Tá? Ou seja, tem ainda a circulação, a comercialização de celulares, né? E isso a gente percebe. Ó, aquele advogado que a gente mostrou, o falso advogado, né? Não é advogado. Aí a imagem do falso advogado, ele aplicou o golpe numa loja de celulares, levou 5, 6 celulares de uma loja de aqui em Gravataí. Né? E agora tem novidades sobre este caso aí, porque ele não andou só por Gravataí, mas também em Porto Alegre. Dá pra gente adiantar o que ele fez em Porto Alegre, Glauco? Ele tem bom gosto, isso dá pra adiantar. Ah, é? Tá? É, e ele resolveu se alimentar, beber uma coisinha aqui, uma bebida ali e tal, né? Tá Eu vou aí, te dizer, atenção. bom gosto, viu? Tá aí, atenção, as imagens do falso advogado. Nós mostramos essa história ontem e já teve repercussão, porque ele andou atuando aqui por Porto Alegre também. Ele chega primeiro, olha, é um enredo, né, Glauco? É um enredo. Porque ele vai numa loja de celulares, sempre com aquela figura de advogado cansado, porque veio de audiência, veio do fórum, foi para cima, foi para baixo. Aí ele precisa comprar telefones celulares. Mais de um modelo, porque ele está comprando para amigos também, que são advogados. Aí ele sai dali e vai até a sede da OAB, que é um local próximo. Na sede da OAB, mais 171, engana ali a recepcionista, faz uma encenação. A gente tem a imagem dele trocando dinheiro para comprar café, daqui a pouco a gente vai mostrar. Porque esta é na loja de celulares. Aí ele sai da loja e vai para a sede da OAB, isso em Gravataí. Aí ele põe a máscara, com aquele andar cansado, se apresenta para a atendente da OAB, faz ali também uma encenação e vai para a sala que é dedicada, reservada para advogados. Isso é normal, toda sede de OAB tem. Na sala dos advogados, ele já combinou com aquela atendente da loja de celular que vá até a sede da OAB para mostrar alguns aparelhos para ele. Então veja como tudo dá uma sensação de realidade. Poxa, o doutor veio aqui, vou vender 5, 6 aparelhos celulares, eu vou ali na sede da OAB, afinal de contas, poxa, um local, né, público, seguro, advogado. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. A senhora apresenta os celulares que tem, ele olha, eu não sei se o fulano vai querer, mas é o seguinte, deixa eu pegar, aguenta só um pouquinho, que eu vou até a sala onde eles estão para ver qual modelo que eles querem. Aí ele pega, ó, desaparece, ó, e nevermore, nunca mais, nunca mais, assim que ele faz. E agora a gente descobriu que ele andou fazendo algo parecido aqui em Porto Alegre também. Este homem está sendo procurado e a polícia já nos disse que ele age, neste caso, tem uma pessoa junto ali, um comparsa. Ao momento que eles entram, pegam o café, entram na sala reservada aos advogados e ali então aplica o golpe e leva 5, 6 aparelhos de telefone. Daqui a pouco a gente vai explicar o que ele andou fazendo aqui pela capital gaúcha e daqui a pouco vai saber se não vão surgir outros locais de atuação deste homem aí que está sendo, portanto, procurado pela polícia. Agora, 12:01, atenção, a Brigada Militar fechou um laboratório de drogas em Sapucaí do Sul, aqui na região metropolitana. Cocaína e insumos para a fabricação do entorpecente foram apreendidos. É o nosso primeiro giro de notícias de hoje. Os policiais militares receberam uma denúncia e foram até uma casa na cidade. No local, encontraram uma porção com meio quilo de cocaína, 2 potes com insumos para a fabricação da droga, além de uma pistola de pressão e até um liquidificador usado no preparo do entorpecente. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil. Ninguém foi preso. Um homem de 28 anos se apresentou à polícia depois de matar um colega de trabalho em Ijuí, no noroeste do estado.
Ele alegou legítima defesa. A vítima, de 47 anos, foi morta dentro de um supermercado no último domingo e já tinha condenações por estupro e homicídio, além de estar em liberdade condicional. O colega preso foi encaminhado ao presídio. Um guindaste tombou no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves. 2 casas e terrenos vizinhos foram danificados. Segundo a polícia, o equipamento caiu sozinho e ninguém se feriu. A empresa responsável vai remover o equipamento e arcar com o prejuízo. 12:03 agora. Água, muita água. Coloca a imagem. Olha só a água que aconteceu, que vazou hoje de manhã do encanamento na Zona Sul de Porto Alegre. Para lá que a gente vai conversar com ele ao vivo. O Lucas Abate, pelo visto, já estão aí trabalhando. Além do vazamento de água, deu muito transtorno para os motoristas aí na região, não é verdade, Lucas? Não só para os motoristas, como também para os pedestres, principalmente no início da manhã de hoje, André. Agora a gente está aqui sequinho, está tranquilo, mas olha só, o conserto está sendo realizado nesse momento e pelo tamanho do buraco a gente consegue ter uma noção da extensão desse problema. O cano que está ali mais à direita, está pingando, foi a adutora que rompeu. É uma adutora grande, de alta pressão, só para se ter uma ideia da pressão que ela carrega de água, André. Se ela estivesse sem nenhuma barreira e apontada para cima, a água poderia subir a 50 metros de altura. Nossa. Ou seja, é muita água e é um trabalho bastante extenso que está sendo feito por aqui. Agora, Cristiano, mostra aqui, ó, a nossa direita, essa é Vicente Monteja, aqui à direita é a Nonoá e do outro lado é a Cavalhada, é uma lomba, é uma descida, André. E dá para imaginar como ficou tudo isso pela manhã. Então vamos assistir agora, rapidamente na reportagem, como foi essa manhã de transtorno para os motoristas, mas principalmente para quem precisou passar a pé por aqui. Céu azul, sol e o chão aqui, ó, completamente alagado. Tem um vazamento e um grande vazamento de água aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Eu vou cuidar aqui, André, só para não passar nenhum carro tomar banho. Mas olha só, água limpa, água potável, que está correndo desde as 4:30 da manhã. E agora são mais de 9:30, são horas e horas desse grande vazamento de água. Isso, claro, causa um grande transtorno para as pessoas que estão passando aqui pela região, pela Cavalhada, pela Vicente Monteja. Teve, inclusive, bloqueio de trânsito pela manhã. Agora até o DEMAI já fechou a água, mas os moradores estão reclamando bastante ainda dessa situação. Virou um transtorno, principalmente para quem precisa atravessar a pé. Ó, a gente se molhou aqui de novo pelos carros e aquela senhora ali tem que atravessar a pé. Vai ter que molhar os pés, não vai ter alternativa. Eu vou conversar com ela aqui, ó. Bom dia, senhora. Tudo bem? Não teve jeito ali? Não, não tem por onde passar. Meu Deus, de onde está essa água? Molhou todos os pés. Molhou. André, essa situação, quem tem que vir por aqui, infelizmente, ou usa bota como a gente que estava preparado, sabia que estava nessa situação, ou faz como aquela senhora ali que infelizmente teve que molhar os pés e vai ter que secar agora indo para o trabalho. Bem, muito bem, aí nos contou, resumiu a história o Lucas Abate, lembrando que pelo menos 3 bairros devem estar ainda sem água, porque precisaram fechar a adutora, né? Essa adutora que se rompeu, mas quem vai explicar melhor para a gente? Primeiro, o que vai acontecer daqui para frente? O que foi de fato, o que provocou esse rompimento? Será que são as nossas redes aqui em Porto Alegre que são muito velhas? Quem vai explicar é o Lucas Abate, que está com o representante do DEMAI agora, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e até a gente se afastou um pouquinho porque o serviço está em andamento ali. Eles estão tendo que praticamente serrar o asfalto para seguir nessa obra. Então, é um trabalho que ainda vai se estender por alguns momentos e a gente pode conversar já com o diretor-geral do DEMAI para entender primeiro, diretor. E boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Uma previsão de normalizar o abastecimento e qual é o impacto aqui desse desabastecimento na Zona Sul de Porto Alegre? Bom, são 2 redes de grande diâmetro, né, que abastecem muitas áreas. Então, o impacto do desabastecimento é bem grande, bem considerável. O trabalho vai se estender durante a tarde. A gente acredita que ao fim da tarde a gente finalize todos esses trabalhos e então retome o abastecimento. Lembrando que pontos mais distantes do abastecimento ou pontos mais altos vão demorar ainda mais, vão sofrer um pouco mais com esse retorno da água. Qual região? Mas a gente acredita que na noite já vai haver água, normalizando plenamente na madrugada. São quantos bairros aqui sem água?
Bom, nós temos Cavalhada, Nonoai, Vila Nova, Cidade Jardim. São 6 ou 7 bairros aqui do entorno que estão sofrendo com esse desabastecimento. Diretor, a gente conversava antes aqui fora do ar, e André, já peço desculpas aí se o barulho estiver atrapalhando, mas é que a gente está perto de onde está acontecendo o concerto para acompanhar em tempo real. Mas o senhor conversava com a gente fora do ar, explicava que essa rede é uma rede bastante antiga. Desde quando que ela existe? Essa é uma rede de 1975 e que ela acaba aqui nesse ponto. Já tem uma rede que substituiu ela. E ela acabou não suportando a pressão, que subiu demais no período da madrugada, e acabou entrando em colapso. Mas a gente está só finalizando ela agora para retomar o abastecimento. Lembrando que ela está ligada em outras 2 redes de grande diâmetro, por isso que era um grande volume de água. E até por esse volume, diretor e André, a gente tem as imagens da manhã, aí era muita água que estava correndo. Olha, a quantidade, eu olhando não consigo estimar em questão de litros. Eu queria saber até, é possível saber o desperdício de água, o quanto de água que acabou se perdendo por conta desse vazamento? É viável a gente calcular e estimar essa perda. Contudo, a gente age o mais rápido possível para minimizar ao máximo o impacto. Lembrando que às 5h20 da manhã o DEMAI começou a fechar os registros e por conta da área de abrangência nós conseguimos cessar a água somente às 8 da manhã. E nisso nós já estamos trabalhando nessa região no sistema de setorização, para que eventos como esse não aconteçam mais. Por isso, Lucas, por isso que é importante, a gente compreende, até explica para o nosso telespectador, é que o Lucas está no local, né? Está lá no local e por isso a gente está com esse barulho. Eles estão fazendo o concerto desde cedo. Agora é muito importante para quem está chegando agora, porque inicialmente se falava em 3 bairros sem água. E agora o diretor conseguiu nos explicar que a abrangência é maior. Então, se ele puder, por favor, prestar esse serviço para a comunidade. Quem está sem água, quais os bairros e quais são os bairros que só vão ter água lá durante a noite? Por favor, se ele puder explicar para a gente, porque são muitas pessoas, muitas famílias atingidas e não só famílias, mas pessoal do comércio. Essa é uma área comercial muito grande, né, Lucas? Diretora, só repete para a gente, por favor, são quantos bairros que estão sem abastecimento e, novamente, a previsão? Especificamente, a previsão é que à noite a gente consiga já retornar e pontos mais distantes, pontos mais altos vão normalizar na madrugada. Os bairros são Vila Nova, Cidade Jardim, Belém Velho, Monte Cristo, Cavalhada e Nonoai. Esses são os bairros atingidos pelo desabastecimento. Isso dá quantas pessoas, hein? Até o diretor explicando pra gente. Essa estimativa, normalmente, até porque a gente tem de experiência de outras situações, normalmente não é feita pelo DEMAI, questão de impacto. Se informa os bairros atingidos e não a quantidade de pontos. É um cálculo um pouco mais difícil de fazer, como, por exemplo, um cálculo de energia elétrica. Nesse caso, eles informam apenas o bairro, porque muitas vezes, André, baixa a pressão aqui, tem algum ponto que acaba sendo afetado indiretamente também. Então, é até um pouco difícil delimitar exatamente o ponto que está sendo atingido. Vamos só repetir um a um, até porque a gente vai anotar e para colocar nas nossas redes sociais os bairros, ó. Belém Velho, tá? Cavalhada, Cidade Jardim, correto? Cidade Jardim, Nonoai, Belém Velho, Cavalhada, Cidade Jardim, Nonoai, que mais? Vila Nova. Monte Cristo. Vila Nova, Monte Cristo, acho que são esses, né? Isto? São esses. Belém Velho, atenção moradores, moradores do Belém Velho, Cavalhada, Cidade Jardim, Monte Cristo, Vila Nova e Nonoai. Então, esses bairros estão sem água desde o início da manhã e os bairros mais distantes só vão, né, o serviço só vai ser normalizado lá para o início da noite. Então, André. Então, a previsão, Lucas, só depois pega para a gente a previsão de término dessa obra. Diga, Glauco. Não, sorte de quem tem reservatório e este reservatório ficou abastecido, né? Ah, sim. O caso, por exemplo, dos condomínios. De repente, até vão ter um impacto menor aí com a questão do desabastecimento. É verdade. Diga lá, Lucas. Ô, André, não, até o Cristiano está mostrando aqui a foto do concerto, o momento do concerto aqui que está acontecendo. É um concerto que deve se estender
até durante a tarde. E olha que dá para perceber agora, ali onde aquele operário está fazendo a manutenção no momento, entra muito barro na tubulação. Então o que pode acontecer? Lá no final da tarde, quando o abastecimento normalizar, for voltando ao normal, pode sim chegar uma água um pouco mais escura. Então as pessoas têm que ficar atentas também, daqui a pouco vai lavar a roupa, vai fazer algum outro tipo de procedimento. Espera um pouquinho mais ou deixa descartar primeiro essa água para evitar qualquer tipo de transtorno. Verdade. André, eu vou me deslocar agora aqui, Cristiano, vem aqui com a gente. Eu vou me deslocar ali para Cavalhada e para Nonoai, e enquanto eu vou fazendo esse deslocamento, vamos ouvir mais algumas pessoas aí que hoje pela manhã enfrentaram bastante dificuldade. Quantos banhos já tomou aí no caminho? Alguns. Hoje é um dia complicado de trabalhar. Tá bem complicado. Zona Sul, bem-vinda à Zona Sul. Já tinha visto algo assim aqui? Moro em Porto Alegre há 20 anos e 20 anos na Zona Sul. Muitas. Já tomou quantos banhos aí? Olha, acho que uns 4, só nessa descida. Tá indo ou voltando do trabalho? Indo. Vai chegar molhado? Provavelmente. Mas estamos aí, né? Depois o governo vai cobrar da gente, né? Essa é a reclamação. Agora, percebam, a rede de esgotos nesse local, de esgoto não, de saneamento aí, tem... olha, 51... 75? Tem 45, falou, né? 45, 46 anos. Ou seja, é de 1975, eu falava disso. Não é só um problema da Zona Sul, muitas regiões da cidade têm toda a rede de esgoto, de abastecimento de água, são muito antigos. Então, esse é um dos problemas. Aumentou a pressão, aumenta a pressão e estourou o cano. Pessoal, vai lá nas nossas redes sociais, quem tiver dúvida, vai nas redes sociais do SBT, ali a gente vai passar algumas informações. E também, se tiver alguma dúvida, escreve ali a sua dúvida. Diga lá, Lucas. Não, e até tem como a gente colocar as imagens, mais ou menos, desse ponto aqui, ó, da Cavalhada de hoje de manhã, pra gente mostrar a diferença. Agora tá tudo seco, mas aqui é uma subida, né? Para quem está indo em direção ao centro, é uma subida da Cavalhada. Dá para imaginar, André, a correnteza que se formou por aqui, praticamente as 3 pistas ficaram alagadas. Essa pista mais da direita, que é uma faixa exclusiva para ônibus, até em alguns pontos ficou danificada. Aqui, ó, dá para ver que tem, onde tem barro acumulado, ela estragou também. Então, mesmo com o conserto da adutora ali, vai se gerar alguns efeitos no trânsito aqui, principalmente nos próximos dias, até que se faça esse conserto, André. Muito bem, e o que é importante a gente pedir para as pessoas, durante a tarde de hoje, por exemplo, quem puder, evite, né? Evita essa região, acho que como alternativa, que use a própria Zona Sul, né? Lá pela Otto Niemeyer, que evite esse trecho, né? Que faça... Vá lá pela região do shopping, vá lá pela Venceslau Escobar, mas evite esse trecho, porque certamente, durante toda a tarde e início da noite, esse trecho vai ter problemas justamente por causa dessas obras e pelo transtorno normal, né, que vai acontecer nesse local, não é mesmo, o Glauco? Não, e aqui, ó, vamos saudar que a obra está sendo feita, a promessa de que volte à noite, e você que está em casa, se não voltar... Mande essa mensagem para a gente que nós vamos cobrar, né, André? Vamos continuar, vamos ficar ligados para saber direitinho que horas que isso tudo volta à normalização. Percebam que a obra é uma obra muito grande. Tu tem que primeiro trancar a circulação de água, depois abrir, né, todo o asfalto, por isso eles estavam serrando, até a realização do conserto e depois botar tudo de volta. Quer dizer, é uma obra bastante demorada. Lucas chamou, né, Lucas? Não, só para completar a informação de trânsito também, quem está, por exemplo, na Campos Velho, na Cavalhada, na Nonoai, não enfrenta problemas no momento. Mas a Vicente Monteja, para quem vem até esse lado, para quem vem mais da Zona Sul, em direção à Cavalhada, a perimetral aqui, isso, quem sai lá da Vila Nova, essa sim está bastante complicado. Então, principalmente para quem precisa fazer esse caminho, usa a Otto, faz algum desvio, porque aqui, ó, o congestionamento a gente consegue perder de vista, realmente está bastante grande, muito grande, e as pessoas estão perdendo bastante tempo por aqui. Tá certo. Obrigado pelas informações, Lucas Abate. Qualquer chamado, né, imediatamente nos chame e a gente vai atualizando aí, portanto, 6 bairros sem água até o início da noite. Belém Velho, Cavalhada, Cidade Jardim, Monte Cristo, Vila Nova e Nonoai. Agora, meio-dia e 17 minutos, atenção, nosso assunto é sobre o falso advogado. Oi? Falso advogado, né? Tá aí.
falso advogado, faz toda uma encenação, já levou telefone celular e agora com atuação inclusive em Porto Alegre. Nós vamos conversar com o delegado Márcio Zucchello, que está à frente dessa investigação. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, muito obrigado por nos atender. Já vemos que dentro do carro mesmo o senhor está aí à disposição do SBT. Muito obrigado. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Correto, boa tarde, André. Essa investigação agora ela passou sob o comando do delegado regional de Gravataí, delegado Juliano Brasil Ferreira. E, na verdade, houve pela Polícia Civil a identificação de um desses criminosos, né, que praticaram esse estelionato usando indevidamente a sede da OAB em Gravataí. Certo. A Polícia Civil, durante o final de semana e feriado de 20 de setembro, diligenciou e, após informes, identificou que esses indivíduos estariam hospedados em hotéis em Porto Alegre. Feitas diligências, ali colhidos dados e aprofundadas as investigações, chegou-se a um contato com a Delegacia de Defraudações do Paraná, onde verificou-se que esse indivíduo é identificado no Paraná. Olha aí. E já possui uma extensa ficha de prática de estelionato naquele estado, sempre dizendo ser advogado, o que não corresponde à verdade. Inclusive, ele já foi preso diversas vezes, tiveram diversos mandados de prisão cumpridos contra o mesmo lá e responde a mais de dezena de processos criminais por estelionato. Bom, informações importantes, delegado Márcio Zucchello trazendo para a gente a respeito da identificação deste homem, que pelo visto segue por Porto Alegre, né? Está sendo procurado certamente. Pelo que se sabe, então, ele é do Paraná. Esse senhor que é o que se apresenta como advogado, seria ele o que foi identificado ou aquele assessor dele que está junto com ele, delegado? Foi o principal mesmo, aquele que se apresenta como advogado. O principal autor desta dupla de criminosos, né? Mas a Polícia Civil está trabalhando, na verdade, e acredita-se que nos próximos dias também esse segundo indivíduo será identificado. Tá, eu só quero corrigir, delegado Márcio Zucchello, desculpe, só fazendo a correção. Márcio Zucchello nos passando as informações da identificação. Portanto, informação que nos chega agora, importante informação. Já foi identificado esse homem que se apresenta como falso advogado, aplicou golpe em Gravataí e aplicou golpe também em Porto Alegre. Em seguida, o Lucas vai falar. Será que está aqui no estado ainda, André? Em seguida, o Glauco vai falar. Pois é, em seguida, o Glauco vai falar sobre o golpe que ele aplicava em Porto Alegre. Ele deve estar onde, delegado? Será que está por Porto Alegre ainda? Quantos golpes mais ele já aplicou aqui pela região, pelo que se sabe, delegado? As investigações da Polícia Civil apontam que ele transitou por Porto Alegre, região metropolitana, Canoas, Cachoeirinha e outras cidades também estão sendo verificadas para ver se o mesmo tentou aplicar estelionatos lá. Com a intensa divulgação da imprensa neste caso, a gente acredita que a atuação dele deve estar mais difícil, mas por isso que é importante esse trabalho da imprensa de divulgar, inclusive, as imagens, né? Para que alguém, se perceber esse indivíduo atuando, que ligue imediatamente para a Polícia Civil ou a Brigada Militar para que ele seja abordado e conduzido a um órgão policial para a plena identificação e responsabilização deles. Estamos conversando com o delegado Márcio Zucchello, que está à frente, né, acompanhando essa investigação para identificar esse homem que vem aplicando golpes aqui no Rio Grande do Sul. O delegado traz informações importantes. Agradecemos mais uma vez o senhor que está aí mesmo dentro do carro conversando com a gente. Este homem, pelo que se sabe, então, ele é do Paraná. E eu gostaria que o senhor repetisse quais possíveis cidades ele aplicou golpes aqui no Rio Grande do Sul, delegado. Ele tentou aplicar em Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e estamos verificando também no litoral norte também, mas ainda não temos um arrastão até esse momento. Um arrastão, né? Pelo visto, tentou fazer um arrastão. E será que ele se encontra ainda aqui no estado, delegado? A gente acredita que sim, pelos vestígios deixados, acredita-se que ele ainda esteja no estado, sim. Glauco. Não, a forma de atuação chamou atenção, a questão de estar hospedado em hotel, né? Certamente ele estudou onde aplicar esse golpe, né? Certo, vai passar golpe no hotel também, né? Nessas alturas. Mas era isso que eu estava pensando aqui, ó. Daqui a pouco ele passa o golpe no hotel também. É incrível isso. Esse histórico dele, delegado, é exatamente pelo mesmo crime. Ele praticava isso já há um certo tempo, então. Correto. Há vários anos ele já pratica o estelionato, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação, devido ao estelionato ser um crime praticado sem violência ou grave ameaça, ela torna mais difícil a manutenção desse tipo de criminoso preso. Mas, devido a esse histórico dele,
a gente acredita que não será difícil obter a prisão dele aqui pelo Rio Grande do Sul. Estamos conversando com o delegado Márcio Zaquelo a respeito desse homem. Atenção, coloca na tela esse homem. Preste atenção, você que nos acompanha em todo o Brasil, nos acompanha no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Atenção para esse homem. Esse homem à esquerda na sua tela. Esse que está com uma máscara na mão. Esse homem tem histórico de aplicar golpes por tudo que é lugar. E pelo que o delegado diz, ele já tem a especialidade dele é se passar por advogado, um falso advogado, na verdade, que vem aplicando diversos golpes. Pelo que o delegado disse, muitos golpes já no passado, já foi preso, inclusive, e continua solto. E o modo de operação é esse. Ele se especializou em se fazer de conta que é um advogado, inclusive, e um perigo ao mesmo tempo, delegado. Ele circula pela sede da OAB, como circulou em Cachoeirinha. Sabe-se lá outros lugares que esse homem pode estar circulando e aplicando golpes ainda, não é verdade? Sim, sim. Por isso que a Polícia Civil aqui manteve um estreito contato com a OAB. Então, todas as sedes já estão avisadas. O ramo do setor hoteleiro também já foi comunicado também, assim como o setor do comércio também, em especial loja de celulares, que é a principal alvo de vítimas desse indivíduo. Mas sabe que aqui em Porto Alegre, o senhor deve saber, logicamente, ele andou aplicando um golpe. Conta pra gente, Glauco. Né? Uma outra área, o delegado disse que a especialidade dele é em lojas de celulares, aí eu não sei também para onde é que ele repassa esses celulares, depois se o delegado puder nos falar, mas ele aplicou o golpe aqui em Porto Alegre, aonde, Glauco? Olha, ele estava com fome, então você imagina, né? Ele foi até um restaurante, bom, para começo de conversa pediu 10 pastéis de camarão, tá? Porque ele tem bom gosto também, né? Tomou alguns drinks e aí tentou aplicar aquela conversa lá que... cartão no carro. Isso, e tinha que buscar o cartão no carro, perguntou se podia fazer um Pix. Aquela lorota toda, né? Pediu vinho, espumante dos mais caros. Bom, a gente pode ouvir o que a proprietária, a dona do restaurante, tem de testemunho daquele dia que este homem foi lá tentar aplicar o golpe. Vamos ouvir. Ele queria pastel de camarão. Daí o pessoal foi me chamar, peraí que eu vou chamar a chefe e tal. Daí me chamaram, eu fiquei conversando com ele, né? Ele disse, eu já pedi de vocês pelo iFood. Então, assim, ele queria se mostrar bem conhecido já da gente, né? Só que a gente abriu faz pouco tempo e a gente não tem iFood nem teleentrega. Isso foi quando, Glauco? Isso foi em setembro agora, dia 11 de setembro. E olha o detalhe aqui, ó, a conta dele iria dar cerca de R$700. Olha só o golpe desse homem aí. Pediu para fazer Pix, depósito bancário, aí depois disse, eu esqueci o cartão no carro. Sim, ele já direciona para que ele tenha que sair do estabelecimento para ir até um local. Com o produto, logicamente, para depois, com a promessa de que depois voltaria para pagar. E, claro que não ia voltar. A dona do restaurante, neste caso aí, percebeu que poderia ser golpe e, por isso, ela fez ali uma interferência na venda, digamos assim, né? E esses produtos acabaram não ficando nas mãos deste homem, que, no entanto, já tinha consumido os drinks, né? Ela não aceitou a transferência, a dona, e o suposto advogado, este senhor aí, foi embora, dizendo que ia voltar com outro cartão, mas não voltou. Eles estão esperando até agora. Pois é. E aí, delegado? E aí? Quer dizer, já aplicou golpe também num restaurante aqui em Porto Alegre, né? É muito importante que as pessoas estejam nos acompanhando. Eu não sei se ele tem algum sotaque. Ontem eu comentava sobre isso, deles não serem daqui, de ser de... Né? O Paraná tem um pouco o sotaque, mas não chega a marcar muito, não é? Mas, pelo que se sabe, então, ele é de fato do Paraná. É isso, delegado? Isso, de fato ele é do Paraná. Desde os primeiros vídeos, né, que a OAB de Gravataí nos enviou, a gente percebeu já ali pelo sotaque dele a possibilidade de ser fora do estado. Certo. Então já naquela ocasião fizemos contato com Santa Catarina, Paraná e São Paulo e felizmente conseguimos junto à Polícia Civil do Paraná a identificação deles por ser uma pessoa já conhecida da polícia lá, por ser preso já diversas vezes no Paraná, pela sua complexão física, por mancar de uma perna. Mas ele manca como um falso advogado, né? Ele manca mesmo com problema ou também faz parte da encenação? Houve testemunhas que visualizaram ele fora da atuação e informaram que realmente muitas vezes ele acaba puxando de uma das pernas. Bom, mas aí também seria demais, né? Seria demais. Ele encenar até... Bom, mas dá para esperar tudo. Agora, André, delegado,
a dona, ela interferiu ali na venda, a dona do restaurante, mas os outros funcionários, eles estavam caindo no golpe, eles iam entregar todo o produto. Vamos ouvir mais um pedaço aí do que disse a proprietária do restaurante, que quase caiu no golpe. Ele queria fazer uma transferência. E aí o sócio ligou lá para o nosso administrativo para pegar o dinheiro da conta. E aí eu vi aquele tititi no restaurante, digo, o que está acontecendo? Ah, ele não trouxe o cartão e não sabe fazer Pix. Disse, que então ia buscar outro cartão. Foi embora. Que me perdoe quem não sabe fazer Pix, né? Porque assim, uma pessoa que se apresenta como advogado, né? Sabe muito bem, vai lá, come pastéis, encomenda diversas bebidas, aí vem com esse papo que não sabe fazer um Pix, já dá para desconfiar. Já dá para desconfiar. Então percebam o teatro, isso me chama muito a atenção. As pessoas nem gostam que a gente fale em teatro porque parece que estão ofendendo os atores, profissionais do teatro. É verdade, ele faz uma encenação, ele faz uma encenação e a estratégia dele é enganar as pessoas. Se tem problema, a perna não tem, a gente já nem sabe. A gente já nem sabe, mas ele chega com toda uma pose, e é assim que ele tem se apresentado, ele chega com uma pose, né? Aí delegado, só acrescentando os relatos que nós tivemos, o senhor deve, logicamente, saber disso, mas muita gente acompanha, a gente não está sabendo em detalhes. Aí ele chega cansado na OAB, como foi neste caso. Ele foi primeiro na loja de celulares e completou o golpe na sede da OAB. E aí ele se apresentou na OAB cansado, aquele jeito todo, porque ele tinha participado de uma audiência e foi um dia cansativo. Então vejam só a habilidade, a lábia que se tem para conseguir aplicar o golpe, e conseguiu. Aplicou primeiro na loja de celular, depois na sede da OAB, ali na recepção, ocupou uma sala da OAB onde recebeu a proprietária da loja de celulares. E ali ele conseguiu armar a fuga para conseguir aplicar esse golpe. Aí a pergunta também que a gente faz, delegado, esses celulares, por exemplo, já se tem alguma ideia, né? Para onde ele revende? Ele tem alguma ligação com algum grupo criminoso? O que se sabe até o momento? Não temos. A grande probabilidade, por serem celulares novos na caixa, a grande probabilidade é que ele tente vender de pessoa física para pessoa física, ou muitas vezes esses tipos de produtos de origem criminosa são anunciados em sites de venda. Então, por isso fica a nossa recomendação, que sempre muita cautela para adquirir produtos de terceiros que não se conhecem, via pessoal ou através da internet, sempre exigindo uma documentação comprobatória de origem, verificar a avaliação do vendedor, se já tem outras várias vendas com afirmações positivas, né, dos compradores. Evitar ou ter mais cautela ainda quando comprar de alguém que não tem nenhuma venda ou que tem poucas vendas. E aqui que a gente também recomenda que sempre as vítimas que tiverem esses celulares subtraídos, que registrem ocorrência policial, porque a Polícia Civil encaminha a uma central das operadoras de telefonia e é efetuado o bloqueio desses aparelhos através do e-mail, do número de série. Então, por isso que o comprador tem que ter muita cautela, senão daqui a pouco pode estar comprando um aparelho que nos próximos dias vai ter um funcionamento interrompido devido a este bloqueio efetuado pela Polícia Civil junto às operadoras. Bom, delegado, a gente quer agradecer ao senhor, a gente até gostaria que o senhor continuasse conversando com a gente, porque nós estamos certamente prestando um serviço a pessoal que tem, né, uma lojinha pequena, em plena pandemia, com muita dificuldade, aparece um cidadão que faz toda uma encenação como se fosse um advogado e, na verdade, está aplicando o golpe. É em restaurante, é loja de celular e sabe-se lá em outros lugares, como no próprio hotel que ele deve estar hospedado aqui no Rio Grande. Não sei se o senhor tem tempo, provavelmente o senhor tem compromissos. Desde já a gente quer agradecer, doutor Márcio Zaquilo, por ter conversado com a gente. Muito obrigado, estamos aí à disposição. Mais uma vez, agradecemos que, né, mesmo dentro do carro, conseguiu nos conceder a entrevista e prestar esclarecimentos tão importantes para a população nesse momento que a gente vive, como disse, em momento de pandemia, de grande dificuldade, e os espertinhos aplicando golpes por aí, delegado. Obrigado pela oportunidade e a nossa recomendação é isso. Quem vê esse indivíduo, ligue o 97 para a Polícia Civil ou o 90 para a Brigada Militar, para que ele seja abordado
e cesse assim essa atividade criminosa aqui no estado. Muito obrigado, delegado Márcio Zaquelo, pelas informações. Eu chamo o colega da redação. Ô, Glauco, como é que a gente pode admitir uma história dessa? Não pode. As pessoas têm que ficar de olho. Quem tem comércio, gente, ele saiu de uma loja de celular, aplicou o golpe num restaurante. Sabe-se lá onde ele pode estar aplicando o golpe nesse momento. Por isso a importância, a atenção a este homem. Este homem não é daqui, ele é do Paraná. Ele tem sotaque, anda com um parceiro que a gente não sabe ainda quem é esse parceiro. Então é importante ficar de olho. Este homem, pelas características, não é difícil de identificar. Ele manca, né? Manca, mas não se sabe se é encenação ou é alguma dificuldade de fato. Se apresenta como advogado, pelo jeito, em todas as situações, até porque ele já tem todo um vocabulário, né, e umas frases prontas, porque é assim que lida, que fala, né, um estelionatário. Ele já tem toda aquela história pronta, né, Glauco? É aí que eu queria chegar, André. Você vê uma pessoa que fala bem e que está vestido de terno e gravata. Infelizmente, isso não é garantia de nada. A única garantia é que esses dois rapazes bonitos aqui do SBT, eu e o André, de terno e gravata, vamos passar a informação que você precisa. É a única garantia. Mas na rua aí, não se tem garantia de que a pessoa com terno e gravata seja acima de qualquer suspeito, infelizmente. Mas é claro que isso colabora para o crime. Ele se deixa passar por alguém que é muito importante, que é um doutor, que é um advogado. Então, muito cuidado. Não, e olha só, como tudo é muito pensado, gente. Vocês imaginem essa situação que aconteceu aqui no restaurante, dele não saber fazer o tal do Pix, da transferência automática, aí ia buscar no carro. Agora, nesse caso de Gravataí, ele foi na loja de celulares e aí fez toda uma encenação para ir até a sede da OAB e entrou na sede da OAB porque autorizaram a entrada dele, se apresentou ali como advogado. É o que a gente também não sabe ao certo, se ele tem algum documento falso ou não, mas ele entra e ocupa uma sala na sede da OAB. Para um vendedor de telefone celular, né? Isso é bom, tá aí a prova, é advogado mesmo, tá ali na sede da OAB, então tá tudo tranquilo. Então percebam que o negócio não é muito simples, Glauco. Tem todo um roteiro. Lembra que ontem eu cheguei a fazer um roteiro? A primeira coisa tem que falar isso, a segunda isso, a terceira aquilo. Então, ele começou o esquema dele, começou a história dele, a novela dele na loja de celulares e transferiu para o mercadinho, né, do ladinho, né, digamos assim, que é onde ele fez a negociação dele, que era a sede da OAB. Então, quer dizer, ele fez tudo ali junto, ele não é daqui. Agora, como que ele escolhe? Como que ele escolhe? Exatamente. E outra, ele vem e se hospeda num hotel, provavelmente ele e o comparsa. Se hospedam para trabalhar fora do domicílio, trabalhar entre aspas, né? E a nossa legislação, infelizmente, como disse o delegado Márcio Zaquelo, ele é solto, preso, solto, preso, solto, preso, solto. Enquanto isso, o trabalho dele trabalho não, isso não é trabalho, isso é sem vergonhice. Enquanto isso, ele fica roubando. Ele vai, ele inventa história, que o prazer dele é esse. Dentro da doença dele é essa, é fazer história. Isso tem alguma coisa, deve ter na cabecinha dele. Realmente. Eu sou advogado. É uma pessoa que é muito inteligente, sim, porque não é simples, né? Não é simples, porque ele mesmo, ele não se entrega. Se eu fosse fazer uma história dessa, eu já ia me entregar na primeira. É verdade. Né? Tu precisa ter toda uma encenação. E por isso ele se especializou nessa história de se dizer advogado, porque aí ele fica naquele mundinho de fantasia e não tem risco, né, de dar um fora. Então ele fica todo naquele centro dele, toda aquela fantasia. Como disse o delegado, já aplicou golpe em outras cidades do Brasil, mas atenção, Canoas, Porto Alegre, Gravataí e até Bento Gonçalves, eu acho que o delegado falou. Litoral. Até no litoral ele pode ter passeado junto com este parceiro dele que ainda não se tem muitas informações. Mas então, atenção, você que tem loja pequena, loja grande, loja média, telefones celulares. O delegado disse que ele tem as lojas de celulares estão no foco dele, restaurante, hotel, tem que ter atenção. Tem que ter atenção. Este homem é do Paraná, tem sotaque de paranaense, que é uma mistura meio com paulista, né? O sotaque R paranaense. também um pouquinho puxado, né? Exatamente. Então fique de olho. Não é difícil de identificá-lo. Fique de olho para você não levar prejuízo, porque prejuízo pelo Sul aqui, pelo que se sabe, já foram 2. Na loja de celulares e também num restaurante aqui em Porto Alegre.
Meio-dia, 36 minutos. Atenção para o golpe. Mais um golpe. Isso não deixa de ser golpe, não, né? Desse homem aí que a gente está mostrando, esse falso advogado. Mas agora, atenção para o golpe do intermediário. De um lado tem o vendedor, do outro lado o comprador. E entre eles, o golpista. No final das contas, o estelionatário dá no pé e some com todo o dinheiro e deixa, né, os dois no prejuízo. Quem vai explicar para a gente melhor é o colega Lucas Abate, que tem as informações de mais este golpe na praça, que é importante a gente ficar de olho, não é mesmo, Lucas? É mesmo, André. E é um alerta que vem lá da região norte do estado, mas como a gente já viu, o golpista não respeita limite, não respeita a fronteira, tá por todo lugar. Então todo mundo tem que prestar atenção. É um golpe, André, complexo. E para explicar melhor e para ajudar todo mundo a evitar esse golpe, a gente preparou um material que a gente pode assistir agora. Só vou falar uma coisa antes de a gente assistir, tá? Os nomes que a gente usou para ilustrar foram só coincidência, mas a gente pode ver agora. De um lado, o vendedor, que vamos chamar de Glauco. Do outro, o comprador, que neste caso é o André. Entre eles, aparece o Guilherme, o intermediário, que é também o fraudador. O golpe começa quando o Guilherme procura por veículos, encontra um que o interesse e conversa com o Glauco. Munido de informações, o golpista cria um anúncio falso, com valor mais baixo, em um site diferente. É quando André é seduzido pelo anúncio de venda do Guilherme. Então ele pede para ver o veículo, combinam local e horário. Mas Guilherme disse que vai mandar o irmão no seu lugar, por exemplo. Ao mesmo tempo, faz a mesma combinação com o Glauco e fala que um amigo vai levar o veículo para ele. Assim, vendedor e comprador se encontram, sem a presença do golpista. Se o negócio for concluído, Guilherme passa sua conta bancária para o André e depois some com o dinheiro. No fim, o comprador perde tudo e o vendedor fica em uma situação constrangedora. Muito bem explicado, gostei da didática, a gente conseguiu compreender. Agora, percebam que sempre tem na história, olha, os caras têm que ter uma logística para tudo isso funcionar e, infelizmente, usando, né, a bondade de muitas pessoas, conseguem enganar. Você achou que o falso advogado era refinado no golpe dele? Agora, isso aí sim é que é um roteiro, meu amigo. É verdade. Meu Deus. É verdade. E muita gente vem caindo, muitos conhecidos, inclusive, vem caindo nesse golpe, Lucas. Isso, André. E o que é a sacada de tudo isso? Ele fala com os dois lados, pede para nenhum lado falar do preço com o outro. E aí fica a dica. Nunca efetue nenhum negócio sem falar diretamente o preço. Isso já vai, de cara, evitar esse tipo de golpe. André, antes de a gente encerrar a nossa participação por aqui no SBT Rio Grande, a gente tem imagens. Há pouco, lá em Alvorada, um outro vazamento de água. A gente mostrou aqui do Demaia, aqui em Porto Alegre. Tem um lá em Alvorada também, Vila Elza. Olha só o rompimento do cano. Que isso? A quantidade de água que está sendo jogada, desperdiçada. E até pelo que eu conversei aqui, claro, lá é Corsã, aqui é Demaia. Mas pelo que eu conversei com o diretor do Demaia aqui, se a mesma situação acontecesse aqui, se não tivesse o asfalto, aquela cobertura do asfalto, certamente a pressão da água seria bem parecida aqui na Vicente Monteja. Então fica o alerta lá para Alvorada, porque certamente tem alguns bairros, principalmente a região da Vila Elza, quase na divisa, no limite com Viamão, com falta de água neste momento também. O que exige muita paciência dos motoristas. A gente ouviu aí umas motos aí. É que tá barata a gasolina, por isso que ele tá fazendo isso aí. Pessoal irritado, acelerando. A gente mostra aí um congestionamento provocado pela obra ali que vem acontecendo ali na Zona Sul de Porto Alegre. É isso, Lucas? Aqui, André, é a Vicente Monteja. Faz a ligação da Vila Nova até a água atingiu... Para quem vem lá da Vila Nova, para quem vem mais da Zona Sul de Porto Alegre. Aqui tem obras, uma faixa está bloqueada, então o trânsito fica naturalmente por aqui.
assistindo, não saiu de casa, evita Vicente Monteja. Aí não tem esse tipo de estresse como esse motociclista que passou por aqui bem estressadinho. Pois é, aí o pessoal tem que ter paciência. Aliás, quando a gente está no trânsito, a gente já tem que ir com aquela dose de paciência, ou não vai, das duas uma. É melhor ir com a dose de paciência. Bom, agora a gente vai conversar com o Guilherme Roquette, é isso? Porque a Polícia Civil investiga uma série de roubos nos bairros Montserrat e Bela Vista, isto aqui em Porto Alegre. E as imagens, a gente se choca, porque durante o dia... Nesses dois casos, atacam mulheres que estão com telefone celular e bolsa, são extremamente violentos. Olha aí, ele desce do carro, ataca essa senhora, cai, ela bate a cabeça. Ele pega o celular, entra no carro e vai embora. Isso em 10 segundos. Em 10 segundos. Agora, mais recente, foi num dia de chuva aqui em Porto Alegre, dessa imagem. Neste caso, levam a bolsa dela. Olha só a maneira, eles se atiram por cima, vão pro pescoço, arrancam a bolsa e se arrancam embora. O Guilherme nos traz outras informações, ele está ali na Anita Garibaldi, ali próximo à Anita Garibaldi, e há alguma novidade por aí, porque muitas pessoas estão procurando o nosso colega para dizer que a região está muito perigosa. E é verdade, isso nós sabemos, né, Guilherme? Exatamente, André. E aqui a Jennifer, ela tá sabendo dessa história aí do Logan Branco. Jennifer, tu tá evitando agora sair com o teu telefone para passear com o cachorro, né? Sim, eu e minha irmã, a gente passeia com o cachorro, a gente nunca sai com o telefone, nem pro mercado, que é 2 quadras daqui. Eu só saio com o meu cartão, nunca saio com o meu telefone, ambas, sim. Tá sabendo dessa história do Logan Branco que fica assaltando aí? Como é que vocês estão vendo? Sim, o meu pai ele me mandou vídeos, mandou já 3 vídeos e eu já até repassei, então foi assim que eu fiquei sabendo, eu perto daqui, né? Perfeito. Mas quem não vai ser levado é o filho aqui, ó, da Jennifer. Olha aqui, André. Ele tá olha protegendo. só que figura, tá? Ele tem 1 ano de idade, tá? E é uma figura rara aqui, ó. Olha só. E ele põe olha medo só, também, ó, né? Dá pra tá aqui, ó. Isso. Ele põe medo como também. Como é que é, André? Não consegui te ouvir. Ele põe medo, ajuda a proteger eu não sei se ela. tem medo, eu acho que ele acha que é brinquedo, não. Tá, mas ô Guilherme, só ela falou que recebeu 3 vídeos. Nós temos 2 aqui. Qual seria o terceiro vídeo? Tu conseguiu descobrir? Jennifer, tu estava nos comentando que recebeu 3 vídeos, né? Tem 2 de 2, uma que está saindo com o telefone na mão, uma outra senhora que cai na garagem, tem um terceiro. Como é que é esse terceiro? Eu acho que é de uma moça com o celular, eu não sei, talvez eu tenha me confundido, tá? Mas eu sei que tem uma moça no celular, outra moça que eles jogam no chão. E alguma outra que tá esperando que... Ela até vai atravessar a rua, né? Isso. Não sei, talvez sejam 2, não 3. Mas se for mas 3... são as mesmas imagens essas que a gente tá mostrando aí, André. Mas como ela se confundiu, daqui a pouco você tem o terceiro, é o mesmo tipo, se fosse diferente, chamaria a atenção dela. Ou seja, André, são a mesma maneira, né, de ataque que esses criminosos estão cometendo, Glauco. Não, uma perguntinha, ô Gui, por favor, só repassa. À noite, há tranquilidade para sair à noite, hein? Olha, a Jennifer tinha me falado isso antes. Tá ruim para sair da noite também, Jennifer? A gente não sai de noite por aqui. A gente, até às 6 a gente sai para passear com o cachorro. A gente evita ir ao mercado de noite. Até o meu pai tem medo, né? Então a gente não sai caminhando aqui. Mesmo lugares perto, a gente pega um Uber, melhor. Pois é, então tá aí, André. Esse é o relato de quem mora aqui nessa região. Vamos situar de novo, ó. Anita Garibaldi, esquina Rua Arthur Rocha, aqui em Porto Alegre. Muito bem, muito bem. Que barbaridade, né, André? 12h, 44 minutos. É isso aí, tá aí as imagens. Chocam durante o dia, né? Aliás, como se fosse alguma justificativa. Durante o dia não pode, de noite pode. Não pode. Pelo certo, né? Nem de dia, nem de noite. Mas tá aí, durante o dia, essas senhoras esperando o aplicativo. Esses criminosos, em 10 segundos, atacam, machucam, são violentos. São violentos, Glauco. E aí entra no carro e vai embora. A gente vai continuar acompanhando, sim. Vai continuar acompanhando. É importante, lembrem sempre de fazer o registro na delegacia de polícia. Agora, 12h45, há pouco nós mostramos no resumo de notícias de um acidente com um caminhão guindaste lá em Bento Gonçalves, na Serra. Isso aconteceu ontem. Ele caiu e atingiu casas. E a justificativa seria por causa da chuva. Algum problema aí na estrutura dele teve, tanto é que ele caiu. A gente vai até a Serra conversar com Guilherme Fadanelli e desde já agradecendo muito a audiência que nós temos lá em Bento Gonçalves, na Serra. Um beijo muito carinhoso a todos os moradores aí de Bento Gonçalves que nos acompanham. E a gente vê que eu achei que já tinham retirado esse guindaste, mas ele está atrás do Guilherme Fadanelli, hein, ô Fadanelli?
A imagem impressiona porque ele vira e ele continua caído sobre as casas, Guilherme. Exatamente, André. Boa tarde. Olha, esse acidente aconteceu ontem à tarde por volta das 13h30. Até vou sair aqui um pouquinho do vídeo, André, para vocês verem aqui o estrago. O caminhão continua aqui. Ele veio para a colocação de pilares de concreto nesse terreno aqui da esquerda. Segundo os engenheiros da construtora, o terreno já tinha passado por terraplanagem, já estava prontinho para receber essa segunda etapa da obra. Aí o caminhão veio aqui com autorização dos engenheiros, mas o terreno não aguentou o peso e acabou cedendo. O guindaste, ele estava aberto, André, e o comprimento chega a 38 metros. A gente tem aí as imagens para passar, mostrar um pouquinho tanto do acidente em si, com o caminhão tombado aqui, como também nas outras duas casas vizinhas que foram atingidas. Essa primeira aqui, mais clarinha, mais baixinha, ela está interditada. Os moradores até hoje de manhã deram uma passadinha aqui para recolher alguns pertences, mas já foram embora. E na outra casa do lado foi atingido mais a garagem e também um dos quartos. Aí a gente tem imagens que mostram muitos tijolos, cacos de vidro, o forro que também perigo, que cedeu, ou seja, o estrago foi grande causado aqui. Oi. Sai só um pouquinho aí de trás, vai um pouquinho para o lado, eu quero mostrar ali, ó, uma parte do guindaste, ó, aqui, ó, coloca a imagem na tela inteira para mim. Percebam que o caminhão, né, ele vira para a direita, tanto é que aqui é uma das bases de apoio, isso aqui deveria estar no chão, mas levantou. E uma parte atingiu a ponta aqui, ó, consegue fechar para nós a imagem aqui, Léo? A gente vai mostrar aqui, inclusive, se for possível, se tu quiser conversar com alguma moradora ali, se eles estiverem à disposição, por favor, vá lá, que antes eu tinha visto um movimento ali por perto. Olha aqui, ó, uma parte do guindaste está aqui, ó, pegou em todo esse telhado. Imagina o perigo, porque um peso de um guindaste como esse é sei lá, quantas toneladas, né? E aí, olha só, tá aqui essa parte aqui que caiu, né, e destruiu boa parte dessa residência. E o poste de luz chegou a ser atingido, Fadanelli? Não, o poste é que está dando sustentação aqui, André. Um poste de concreto que está dando sustentação para que o caminhão está parado nessa posição, muito em função do poste de concreto. Agora, tem muitos curiosos passando por aqui, André, muita gente tirando foto. Lá a gente vê uma movimentação numa das casas. E eu conversei com o Marcos Lisboa, que é um dos proprietários, me contou um pouquinho o que aconteceu, mas foi a mulher dele que gravou com a gente, porque ela estava em casa, André, no momento do acidente, e conta agora para nós o susto que ela levou. Vamos ouvir. De repente foi um estrondo muito forte, eu achei até que tivesse sido o prédio que tinha desabado. E estava só eu e minha mãe em casa, né? Quando eu entrei lá dentro da casa da mãe para ver se ela estava bem, me deparei com toda a casa demolida, a parte de trás, né? Mas graças a Deus foi só danos materiais, o pessoal da construtora também está bem, né? Mas a gente fica abalado, eu inclusive até a voz perdi de tanto susto que eu levei, né? Meio-dia, 49 minutos, estamos ao vivo em Bento Gonçalves com Guilherme Fadanelli mostrando pra gente um incidente que aconteceu ontem, ainda bem que ninguém ficou ferido, de um guindaste, que o peso do chão ali não aguentou e ele, eu não sei se ele estava com alguma mercadoria, fazendo alguma operação já ou simplesmente o chão afundou, Fadanelli, e atingiu aí, portanto, duas casas. O que se sabe até o momento? O que de fato provocou esse incidente aí? Ele estava se preparando, André, para começar a colocação dos pilares de concreto nesse terreno, porque aqui no terreno ia ser construída uma parte de baixo de estacionamento e em cima uma sala comercial. Seria mais ou menos 3 pavimentos, contando lá da base, né, até aqui no nível da rua. E ia começar a ser colocado esses pilares, né? Mas o caminhão acabou tombando antes, já com o peso do guindaste ali, né, da alça, de 38 metros de comprimento. Agora, André, vale a gente lembrar que o caminhão ainda está aqui, o motorista não quis gravar conosco, mas conversou hoje de manhã comigo, falou um pouco desse susto, falou também que pediu para a construtora se realmente o terreno iria aguentar o peso e recebeu a afirmativa, sim, iria aguentar, que ele podia fazer a operação, e infelizmente aconteceu isso. Agora o caminhão está ainda aqui porque está sendo esperada a chegada de um técnico que vem de Santa Catarina para avaliar melhor os estragos e como retirar. Visto porque, né, André, tu estava até mostrando na imagem lá no fundo, a viga ainda está lá,
na casa, então tem que ver toda a questão da estrutura da casa, né, para essa retirada, para não danificar ainda mais. Tem também aqui a questão do poste, então não é uma retirada simples, Guilherme, não. Precisa de muito estudo para fazer esse trabalho. Não, e olha só, precisa primeiro, vai ter que isolar toda a área, vai ter que desligar a energia elétrica, isso certamente, para poder, então, a operação de um outro guincho, vai ter que ter um outro guincho potente, porque olha o tamanho desse caminhão aí. Olha o peso desse caminhão. E aí esse outro guincho fazer esta operação de retirada e essa casa, a estrutura dela, duvido que não tenha sido atingida. Isso aí é um outro problema para os moradores. Agora, sim, o melhor de tudo, que ninguém ficou ferido. Agora, poderia ter acontecido uma tragédia. Isso precisa ser Nessa investigado. primeira casa né? aqui, André, essa mais baixinha, tinha uma senhora com um netinho de pouco mais de 1 ano que estava dormindo. Então, o susto maior foi nessa casa mais de baixo e depois também, claro, na casa de cima, mas ali não tinha ninguém no quarto, que foi essa casa que o pessoal abriu as portas para a nossa equipe poder mostrar um pouquinho desses estragos. Como você disse, André, não teve feridos, os moradores fizeram questão também de dizer que estão recebendo todo o apoio, tudo que é necessário da construtora nesse momento e também, segundo o que a gente conseguiu apurar, a construtora tem um seguro da obra. Então, provavelmente, muitos dos estragos aqui vão ser cobertos por esse seguro. Então, isso também deixou os moradores um pouco mais tranquilos. Ah, sim, isso é o mínimo que se espera. Mas que bom que não aconteceu nada grave. Obrigado, Fada Nélia. A gente provavelmente vai continuar acompanhando, porque eu imagino que essa operação aí, Glauco, não é coisa simples, não. Essa é uma operação muito grande e, mais uma vez, que sirva de alerta, né? Sirva de alerta. A gente vê tantas e tantas obras acontecendo, obras enormes, com caminhões enormes, às vezes a gente olha e chega a se assustar. Então, que sirva de alerta, sim, porque olha o que aconteceu ontem lá em Bento. Ainda bem que ninguém ficou ferido. 12h52, você vai ver logo depois do intervalo, claro, o esporte. Glauco, o Daniel Alves está dando algumas indiretas nas redes sociais, né? Falando aí em Chapolin Colorado. Que história é essa? Pois também eu quero saber. Afinal de contas, Daniel Alves, tá vindo pro Inter ou não tá? Hã? O Jeremias tá aqui só no telefone assim, ó. Gastando o dedo. Daqui a pouco ele vai explicar pra gente. E tem ainda as novidades sobre os retornos do ídolo gremista e também de um ídolo colorado. Né, Glauco? Isto. Velhinhos que batem o bolão. Não, não é o Glauco e o André. Não. Douglas Costa e o Tyson. Até porque eu não bato bolão, tu não tá te referindo ao ser velhinho ou não, a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h57. Casa ou depósito de drogas? E uma ponte que mal consegue se sustentar em pé. São destaques do nosso segundo giro de notícias. Uma casa feita com tijolos. Nada demais, né? Só que são tijolos de maconha. A polícia apreendeu 13 quilos da droga numa casa do bairro Mário Quintana, zona norte da capital. Ninguém foi preso. E você teria coragem de andar nesta ponte? Pois tem gente que precisa, e é uma ponte que liga 2 estados. A estrutura, que fica entre Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina, ficou embaixo d'água na última chuvarada. E quando o Rio Pelotas baixou, deu para ver o tamanho do estrago. Ninguém ia, nem vinha. Agricultores fizeram um conserto de emergência, mas o problema já fez vários aniversários. É antigo, conforme os moradores dizem. Uma nova ponte de concreto deve ser construída ainda este ano. Será? Ô, meu amigo, tu sabia que eu já passei recentemente por esta ponte aí? E não caiu. Não. Essa é a notícia. Não, mas olha, passa por ali, não é só carro não, passa caminhão. Tá? Porque quem não consegue fazer essa travessia, né, tem que fazer uma volta muito grande. Então esse é um pedido antigo. Poxa vida, Bom Jesus, ligando a São Joaquim. Se fala muito na Rota da Neve, que aí liga a Cambará, São José dos Ausentes, a Bom Jesus e vai lá para São Joaquim. Quer dizer, isso faz parte do sonho de se ter uma Rota da Neve. Mas há condições para isso nenhuma. Não tem nem travessia de barco, esse ali é o Rio Uruguai, não tem nem condições, não tem nada. É um perigo muito grande. Há caminhões com maçã que fazem a travessia entre os dois, porque ali é a divisa, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, olha, a população
com toda razão, pede e exige uma obra de uma ponte decente nesse local. E assim, a chuva estraga, vai lá e faz um remendo. Qualquer hora pode acontecer uma tragédia nessa ponte que liga Bom Jesus até São Joaquim, em Santa Catarina. Ô, Glauco, tens informações sobre um vazamento de água? A gente mostrou as imagens há pouco, aqui na região metropolitana, em Alvorada, né? Já tivemos o vazamento de água na Zona Sul, né? Está em conserto aqui na Zona Sul. Esse vazamento agora, impressionante a quantidade de água aí em Alvorada, hein? É um chafariz. Nossa. Só que de desperdício de água. É dinheiro que está saindo aí em forma de líquido. Isso é na altura da ponte da Vila Elza, num dos acessos de Alvorada, bem pertinho ali também de Viamão. Essas imagens foram registradas hoje pela manhã pelos nossos telespectadores. A gente tentou entrar em contato com a Corsan, que ainda não deu retorno, mas é muita água indo fora, muito desperdício. E olha, vou te dizer uma coisa, viu? Eu sinto tanto quando eu vejo uma imagem dessas, porque água é um bem finito e a gente prega tanto que é preciso preservar, né, André? Mas ela está indo aí, ó, pro ralo. E o segundo caso chama atenção hoje. Primeiro na Zona Sul de Porto Alegre e agora em Alvorada. Muito bem, 1h01. Agora o nosso assunto é esporte. Entra em campo Jeremias Werneck e Glauco Paza. Estou aqui. Ô, Glauco, assistiu todo o jogo, né? Claro! Mas foi um desafio, né? Não, eu vou te dizer o seguinte, ó, do ponto de vista técnico, decepcionou sim. Do ponto de vista de quem conhece a Libertadores, rapaz, eles guardaram tudo pro segundo jogo. Ninguém queria se comprometer, parece, né? Mas o que foi o pênalti do Gustavo Gomes? Nossa Senhora! Gustavo Gomes não é desses aí não, Glauco. Falhou, né? Acontece. Não, e aí o Hulk também, né? Ah, fez pênalti em mim? Não, muito obrigado. Vamos deixar pra semana que vem, eu vou perder. E aí ele bateu. Eu não sei, o Abel Ferreira fazendo conta, puxando pra lá, puxando pra cá os feijãozinhos, não deu muito certo. O Glauco, não sei se fui eu que criei uma grande expectativa pelas equipes. Não foi só, não. Tanto que há uma cobrança muito forte da principal torcida organizada do Palmeiras em relação à atuação do time, dizendo o seguinte, um dos principais grupos de jogadores do país não pode jogar só o que jogou o Palmeiras em casa, né? Tá, não, mas olha só, não é tirar onda do chefe aqui, do Danilo, que é palmeirense, mas tudo bem, o Palmeiras até vai lá, porque o Palmeiras ele tem um histórico recente de jogar assim com o Abel Ferreira, né? Agora, o Galo, eu me decepcionei muito com a atuação do Galo, do Atlético Mineiro. Mas e o mérito da defesa do Palmeiras? Mas onde é que estava o Nátio Fernandes, o argentino? Tava num dia campeão no River. Me pareceu muito apagado. Não, assim, ó, eu acho que vai ser um baita jogo de volta, mas que eles poderiam ter feito mais, sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nisso, né? Bom, a boa notícia é que terça-feira alguém vai ter que ganhar. E aí não vai ter esse negócio de cozinhar o galo, né? Ó, vou até trocar de assunto depois dessa. Vamos falar sobre o Daniel Alves. Porque tá sendo falado aqui e ali que o Inter quer ele, que não sei o quê. E ele fez essa postagem aí ontem nas redes sociais, Glauco. Que diz o quê ali? Como diria o grande Chapolin Colorado. Sigam-me os bons. Eu tô tentando entender ainda, Jeremias, eu juro. Mas é difícil. Eu também não entendi. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, a gente perguntou pra vocês aí se vocês, colorados, aceitariam, se querem o Daniel Alves. Vamos ver algumas respostas, Glauco? Olha aí, ó. Vamos lá. De jeito nenhum. Usem a base, é o que diz o Jean. O sobrenome que pode ler aí, tá, Glauco? Isso. Tá. Por 500 mil por mês até vale, Matheus Rocha. Mas aí estão querendo reduzir. Ô, Matheus, me manda o teu telefone por DM aí, tá com muito? 500 mil por um idoso, reticências, Marco Cel. O que vocês têm contra mim? Mas o Daniel Alves é mais novo do que o Glauco. Passa para a próxima pergunta, então. Ó, o Doug Martins. Como gremista, torço para que seja verdade. Que barbaridade. O Inter nega que tenha feito uma proposta, tá? Mas, o Glauco... Qual desses dois é o Daniel? É o que tá de pé ali. Na verdade, essa é uma imagem exclusiva, né? Daniel Alves e Glauco Paza no Morumbi. Mas vocês viram que ali, barbaridade. Né? Bota de novo desde o início ali, bota de novo. Olha ali, preste atenção. Gratuita, Daniel Alves, Glauco rapaz. Paza. Eu tenho mais cabelo, rapaz.
Na verdade, tu puxa. Bom, o Inter nega que tenha feito uma proposta pro Daniel Alves. Agora, o ponto é o seguinte, Luciano Nunes aqui comigo. Como é que alguém fala que o Inter fez proposta, o Daniel Alves coloca a Chapolin Colorado? Tem muita fumaça aí, Glauco. Pois é, às vezes, será que o jogador, eu não conheço muito como é que é a estratégia do Daniel Alves em negociação, porque o jogador é consagrado. Será que ele fica cutucando justamente para ver se alguém pesca? Hein? Mas seria preciso? Pois eu não sei, cara, mas por que Chapolin Colorado, rapaz? Pois é. Bom, o fato é que o Inter não paga nem perto do que ele ganhava no Morumbi, né? E o Inter tá dizendo, reiterando, não tem proposta, não tem proposta, não tem proposta. Um passarinho me contou, já vou falar do resto do esporte. Um passarinho me contou que semana passada, lá no Beira-Rio, lá no CT, ele estava olhando. Ah, mas o Daniel Alves jogou tantos jogos e ganhou tanto, e se vier joga... Ou seja, o Inter olhou o nome do Daniel Alves. Isso me disseram. Agora, se fez proposta, o Inter disse que não. Mas que passarinho X9, rapaz. Que passarinho... Mas olha, eu vou descobrir quem é esse passarinho aí. Não. Tá. Não. Mas é que eu tava... Esse aqui, não é? Esse aí. Coloca a publicação, eu estava fazendo uma pesquisa aqui. Coloca a publicação aquela que a gente mostrou de ontem. Não, é que eu acho que ele tirou essa... Ele editou? Eu acho que sim. Parece que sim. Ele voltou atrás, Glauco. Parece que sim. Pela repercussão? Talvez. Ou porque tirou. Não evoluiu? Pois é, alguém confirma aqui. Fica vendo aí, André. Nós vamos ter que buscar informações. Mas, deixa eu rapidinho passar aqui, porque o final de semana é de retorno dos dois camisas 10. O Douglas Costa tá de volta, tá? Eu tava falando agora de manhã com o pessoal do Grêmio. Ele tá voltando, tem as fotos do Grêmio confirmando que ele tá voltando. Domingo o Grêmio joga em Curitiba contra o Atlético. E aí, Glauco, titular ou reserva? Eu já dei a minha opinião. Tyson, Douglas Costa. Porque se machuca muito. Mas são os grandes nomes, tem que jogar. Nem que ele saia no decorrer do jogo. Por mim, voltariam os dois. Não, concordo. Tecnicamente eles sobram. Agora o problema é o seguinte, o Douglas teve um edema, uma lesão e uma lesão. 2 lesões. Aí vai voltar e vai jogar... Mas aí se machuca tanto no início quanto no fim, se voltar. Cara, tem que jogar. Bom, vamos mudar de 10? Sai do azul e entra o vermelho. O Tyson. Era pra ter voltado no final de semana, não voltou, mas agora vai, tá aí, ó. Volta programada. Esse volta certo, né? Eu acho que sim. E o time sente mais falta. Que paradoxo, mas sente mais falta o Inter do Tyson do Grêmio do que o Douglas Costa. Mas é que o Grêmio tá desajustado, né? E o Douglas Costa não confirmou. Talvez o Tyson não tenha sido uma grande confirmação, mas foi bem mais que o Douglas. Eu tô impressionado porque nós estamos sintonizados. Eu pensei nisso e o Glauco falou. Não, o Estael disse que vai chover. Isso. Vai afetar meu HF. Tá certo, amanhã então, de volta. Estaremos aí, mais notícias. Falaremos de Daniel Alves ou não? Bom, amanhã. Fica procurando aí, André. Eu tava aqui. E ele mexeu, viu? A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição. Tchau, Glauco. Tchau, Jeremias. Obrigado pela companhia de todos.